Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é sair do sistema religioso. Deixei o sistema religioso. Eu queria trazer para vocês isso e vou trazer, mas antes que eu comece a falar, se você não conhece esse canal, se você não é inscrito, por favor, eu já peço aí a tua inscrição, a tua ajuda e já agradeço. Então, se você assim o fizer, toque no sininho de notificações, porque o YouTube vai estar lembrando você dos próximos vídeos, tá? Eu já tenho aí mais de 400 vídeos no canal pronto para todos nós aprendermos juntos, tá? O seu like ou dislike no rodapé, o que você achou do assunto e até mesmo uma sugestão, tirando até de repente aí alguma dúvida que você tenha sobre o assunto. Ok? Vamos lá juntos? Bem resumido para vocês, tá? Eu vou usar aqui um texto de Mário Persona, tá? Naquilo ao qual foi perguntado a ele sobre este assunto, tá bom? Mas é um assunto pertinente, isso são perguntas diárias e vem aumentando a cada dia. Então vamos lá. Os primeiros cristãos, estavam tão apegados ao judaísmo que nos primeiros dias do livro de Atos, eles eram encontrados reunidos no templo de Jerusalém, aquele templo que foi destruído, tá? Em 70 depois de Cristo, ele foi destruído, tá bom? Então só para a gente ter uma noção e uma ideia do que eu estou falando. Então eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, abre aspas, Atos dos Apóstolos 2, 46, fecha aspas. Estou falando aspas porque aqui eu vou entrar com a questão em si, tá bom? Lembrando que a igreja de verdade, oficial, ela começou em Atos dos Apóstolos. Atos 2 em diante, aí começou a igreja do Senhor Jesus. Foi aonde o Espírito Santo batizou, encheu, preencheu, marcou, selou a igreja. Quando eu falo aqui igreja, pessoas, ok? Então vamos lá comigo. Você anotou aí? Atos dos Apóstolos 2,46, tá? Alguns anos mais tarde, Deus permitiria que fossem destruídos para deixar claro que nessa nova ordem de coisas não era ali mais o lugar de adoração. Então, o lugar de adoração não é entre quatro paredes. Não é num templo feito por mãos de homens. Lugar de adoração, hoje, no Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, depois desse acontecimento aqui, é em qualquer lugar. Adoração, louvor, culto, é a nossa vida. É o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Tá? Então, louvor a Deus é isso. Adoração, culto a Deus é isso. É a minha vida. Eu sou o altar. Eu sou o templo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Isso é finir, tá bom? Então vamos lá. Então não existe o lugar apropriado. Porque depois daqueles momentos, dessa transição judaica cristã, tá? Depois dessa mudança em que estava ocorrendo, aí em qualquer lugar no nome do Senhor Jesus e não mais num templo feito de pedras por mãos de homens, como diz em toda a leitura de Atos dos Apóstolos. Tá? Então, os que foram dispersos por toda a tribulação que sobreveio, né? Houve uma tribulação, uma perseguição, até então não, mas agora que os cristãos eram chamados de cristãos, né? Então, né, temos que entender que a partir daí eles foram esparramados, espalhados por toda a terra naquela região. Lembrando que toda a terra aqui, naquele momento, era toda a Judéia, toda aquela região da Palestina, entendeu? Bora lá. Então, eles se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, né? Anunciando, não somente ao judeu, mas também ao gentio. Alguns deles, porém, eram de Chipre, de Cirene, Antioquia, acabei de citar. E falavam também aos gregos, anunciavam o evangelho do Senhor Jesus a todos. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor Jesus. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém.
até então, eles não se reuniam mais em templos. Por quê? Porque é do judaísmo para o cristianismo. É do velho para o novo. Lembrando que Jesus cumpriu toda a lei. Então, toda a lei foi cumprida por meio e através de Jesus. Ok? Para você? Tá me entendendo? Então, fique mais um pouco para você ter melhor compreensão. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o que acontecia? Dentro disso, a graça do Senhor alegrou, exortava a todos com firmeza de coração. E dentro dessa fé, eles permaneceram no Senhor. Porque era, preste atenção. Olha esse trecho aqui, que interessante, Então, cheio do Espírito Santo e fé, quem é que estava cheio do Espírito Santo e fé? Todos que estavam reunidos. Barnabé era um deles. No caso aqui, eles estavam indo à procura de Saulo em Tarso, porque é Paulo de Tarso, Saulo, antes Saulo, depois Paulo. Aí houve um encontro com Deus e uma conversão única, inédita, algo assim bastante extremo na vida de Saulo, que agora era Paulo. Tá? Eu tenho isso no canal, não vou ficar repetindo, tá bom? Então, eles se encontraram, no caso aqui eles acabaram tendo um encontro ali em Antioquia, se reuniram naquele lugar. Havia uma numerosa multidão, todos queriam saber o que é que eles estavam falando. Eles estavam falando agora de uma ressurreição, ressurreição, que é a nossa esperança e a certeza de fé, a ressurreição, ao qual Jesus é a primícia, tá bom? Então vamos lá. Então, a partir dali, os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. A partir de onde? Atos 11, 19, 26. Atos 11, 19 e 26. Ok? Preparem-se para suportar a incompreensão e até mesmo o ataque de irmãos, parentes, amigos, que não entenderão a sua decisão, assim como foi no passado, na vida desses irmãos na igreja primitiva. Tá? Eles foram incompreendidos, foram perseguidos, foram presos, foram até mortos. No caso, um deles chamavam Estevão, que foi apedrejado, porque uma das falas de Estevão, no caso aqui, ele diz que Deus não habitava e não habita em templos feitos por mãos de homens. E falar isso para um judeu, falar isso para um religioso, mesmo nos dias de hoje, é uma ofensa. Então, Estevão foi apedrejado por isso, tá? Então, o que acontece agora? Eu, por exemplo, eu vivi quase 30 anos dentro de uma denominação, mas agora eu estou fora, eu já saí, meu coração já havia saído, né? Mas estava presente, corpo presente tão somente, mas agora de vez eu já não pertenço mais a nenhuma denominação, a nenhuma religião, tá? Eu apenas sirvo o Senhor no nome de Jesus, juntamente com todos os irmãos de todos os lugares, tá bom? Então vamos lá. Então ela não faz sentido para quem viveu uma vida inteira sendo membro de uma igreja A ou B, mas faria todo sentido para Pedro, Paulo, Tiago e tantos outros que congregavam no primeiro século somente em nome do Senhor Jesus, quando não existiam ainda as denominações religiosas e seus sistemas eclesiásticos criados por homens, tá? Então assim, isso é muito forte também nos dias de hoje. Hoje, quando você fala em estar fora de uma igreja, eles falam que você é desigrejado, desviado, perdeu a fé. E não é isso, meus irmãos. Não. Tanto é que já temos aí mais de 20 milhões de pessoas que saíram, que estão fora do sistema. Ninguém saiu da igreja, porque não dá para sair da igreja. Nós somos a igreja. Como é que eu vou sair de uma igreja, sendo que eu sou a igreja? Eu sou o templo do Espírito Santo. Ok? Tá? Então aquele lugar que as pessoas vão, e até um tempo atrás eu ia, era um templo religioso, um lugar que a gente marcava a hora para encontrar com Deus. Isso é coisa que acontecia na lei, isso é coisa que acontecia no judaísmo, tá certo? Tudo bem até aqui? Tá? Então vamos lá. Então eu estive ligado nesse sistema até agora, sistema denominacional, tá? Então a pergunta que vem aqui é o seguinte: o mesmo fruto que produziam Pedro, Paulo, Timóteo, Lídia, Priscila, Áquila, João, o mesmo fruto que se produzia lá se produz aqui. O mesmo fruto que se produzia 2000 anos atrás se produz hoje. Só que se eu estiver atrelado a um sistema religioso, eu não consigo fazer esse trabalho.
Porque o trabalho que eu me posicionei, obviamente Deus me chamou para isso, é estar livre para poder falar toda a palavra, todo o evangelho. E responder às pessoas o motivo da minha fé. E responder às pessoas que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. João 8, 32 e 36. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecendo a verdade vai estar libertando você. E só dá para ser liberto e conhecer a verdade através da palavra de Deus, através das Escrituras. Coisa que a religião não permite que você saiba. A religião ela não pode entregar o ouro. O sistema não pode falar para você como as coisas de fato são e como elas funcionam. Tá? Então, assim como tantos outros discípulos do primeiro século, nunca teria imaginado que no futuro a maioria dos crentes em Jesus, que estavam considerando esse nome suficiente para adorá-lo, achá-lo-ia em templos feitos por mão de homens. Então as pessoas criaram esse hábito de templos. A oração só vale se estiver no templo. A adoração só vale se estiver no templo. A comunhão só vale se estiver no templo. Tudo tem que ter o templo. E Jesus destruiu todos os templos. Jesus é o nosso templo. Porque a Bíblia fala que ele é o templo do Deus vivo, o próprio Deus. Jesus é o grande templo. Jesus é a grande canoa. Jesus é o grande barco. Jesus é o grande navio. É a grande arca. Você está entendendo? Então hoje eu não tenho mais e não me identifico mais, né? Não faço parte dos batistas, não faço parte dos presbiterianos, não faço mais parte dos metodistas, não faço mais parte dos quadrangulares, enfim, tenho eles como meus irmãos, são meus irmãos em Cristo e vão continuar meus irmãos em Cristo, tá? Então alguns vão achar que eu enlouqueci, né? Que eu perdi a razão, enfim, isso é normal, tá? Isso é normal acontecer. A Bíblia já dizia isso. A palavra de Deus já nos alertava que aqueles que quisessem viver piamente, falando a verdade, a palavra de Deus, não seriam aceitos nos templos, não seriam aceitos no meio religioso. Tanto e vou dar exemplo agora para finalizar nossa conversa, Jesus foi um deles. Jesus só entrou no templo para pregar para os religiosos, para os sacerdotes da época. Ele não entrou para ficar cultuando, apesar de ser um judeu, de ter tudo aquilo, todas aquelas formalidades judaicas. Paulo teve que pegar no Areópago, teve que pegar fora, teve que pegar no pátio, porque lá dentro eles não deixavam. Pedro, do mesmo jeito. E os demais, da mesma forma. Tanto é que, se você for analisar, eles começavam a se reunir só no pátio, nas escadarias, a parte de baixo, porque lá dentro não podiam. Ou você é judeu, ou você não é judeu, certo? Ou você não é judeu, se você não for judeu, você é gentil. Então hoje nós somos a igreja gentílica, não somos judeus. Então essas questões judaizantes, de templo, de dogma, de todas essas coisas que a gente vê nas denominações, nas religiões, não servem. Porque nós vivemos uma nova era, um novo tempo, um novo ciclo, um novo modo de viver, de adorar, de servir, de nos alegrar, de compartilhar. Tá bem? Então é isso que eu tinha para vocês. Eu quero estar fazendo e vou estar fazendo outros vídeos a respeito desse assunto também, para estar esclarecendo um pouco mais para vocês. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a sua vida, sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai e até um próximo vídeo.